EUA já monitoravam OVNIs pelo mundo em 1963? Documento. Revela caso no Brasil. Um novo documento oficial, recém-liberado pelo governo dos Estados Unidos, revela algo muito interessante sobre a história dos OVNIs, e dessa vez o caso aconteceu no Brasil. O documento é uma comunicação oficial do governo americano, produzida em novembro de 1963, e mostra que os Estados Unidos estavam interessados em investigar um suposto incidente envolvendo um objeto desconhecido na região da Bahia. E isso levanta uma pergunta: será que os americanos já monitoravam relatos de OVNIs ao redor do mundo naquela época? O documento mostra que, pelo menos nesse caso, eles estavam acompanhando de perto o que havia sido relatado no Brasil. Tudo começou com uma notícia sobre um suposto objeto metálico que teria aparecido na região de Conde, na Bahia, próximo a Salvador. Segundo o relato que chegou aos americanos, tratava-se de um objeto de grandes proporções, mas a história ficava ainda mais estranha. Havia a informação de que um tripulante morto teria sido encontrado dentro do objeto, usando uma espécie de uniforme ou traje espacial com marcações estranhas. Também teria sido formada uma cratera de aproximadamente 4 metros após o impacto. Era uma história extraordinária, e os americanos queriam saber: isso realmente aconteceu? Um telegrama diplomático americano registra justamente essa tentativa de confirmar ou corrigir as informações. Os representantes dos Estados Unidos buscaram informações sobre o suposto objeto e sobre um possível avistamento ocorrido naquela região. Uma das hipóteses levantadas era de que aquilo poderia ser um balão meteorológico, mas havia um problema: nenhum objeto havia sido encontrado. E o mais interessante é que essa informação não ficou simplesmente dentro da representação diplomática americana. O documento registra que cópias foram encaminhadas ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos e à NASA, ou seja, em 1963, um relato ocorrido no Brasil sobre um possível objeto desconhecido estava sendo acompanhado pelos americanos e chegou aos canais de órgãos estratégicos do governo dos Estados Unidos. Isso não significa que os americanos acreditassem que fosse uma nave extraterrestre, mas mostra que eles queriam descobrir rapidamente o que havia acontecido, e então veio a investigação. Dias depois, outro documento oficial americano foi produzido. Dessa vez, o consulado dos Estados Unidos em Salvador apresentou o resultado das verificações, e a conclusão foi surpreendente. Segundo o cônsul americano, ninguém na região havia confirmado ter visto aquele objeto. Repórteres haviam ido até o local para investigar a história, mas não encontraram evidências. O relato teria sido aparentemente fabricado no Rio de Janeiro. Até a hipótese de um balão meteorológico não foi confirmada. Os americanos também receberam recortes de jornais brasileiros. Um deles informava que o Ministério da Aeronáutica negava categoricamente a existência de qualquer objeto estranho em Conde, e outro jornal publicou um título bastante irônico: o dirigível que não estava lá. Então, afinal, o que caiu na Bahia? Pelos documentos, não é possível afirmar que um OVNI realmente caiu no Brasil. Não houve objeto recuperado, não houve tripulante confirmado, e a investigação americana não encontrou evidências que comprovassem o relato. Mas existe algo que o documento realmente demonstra. Os Estados Unidos estavam interessados em saber o que acontecia nos céus de outros países. Em plena Guerra Fria, um objeto desconhecido poderia ser um fenômeno natural, um balão, uma aeronave, uma tecnologia militar estrangeira ou simplesmente uma história falsa. Mas, para os americanos, havia uma regra importante: era melhor investigar do que descobrir tarde demais. E é justamente isso que torna esse documento tão interessante. Porque estamos falando de 1963, muito antes dos atuais vídeos militares de OVNIs, muito antes das discussões modernas sobre o APS, muito antes de o assunto voltar ao centro das atenções. Os Estados Unidos já estavam buscando informações sobre relatos de objetos desconhecidos fora de seu próprio território, e esse documento recém-liberado mostra que o Brasil também estava no radar. A história da suposta queda na Bahia pode ter sido uma fraude, pode ter sido um erro, pode ter sido um simples balão. Mas uma coisa é certa: quando surgiu o relato de que algo desconhecido havia caído no Brasil, os americanos quiseram saber o que era, e talvez essa seja a parte mais intrigante de todas. Não sabemos exatamente o que aconteceu na Bahia, mas agora sabemos que, em 1963, os Estados Unidos estavam prestando atenção